Olá pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque eu acabei de fazer uma prática, né? E quando eu tava fazendo Savasana nessa prática hoje, assim que eu finalizei o Savasana é aquela posição final nossa, para quem pratica yoga sabe. Assim que eu terminei de praticar o Savasana, me veio na minha cabeça qual foi a última aula de yoga que eu tinha dado aqui em casa. E como que era essa turma, quem estava aqui na minha casa, como foi a aula. Me recordei também que nessa mesma semana, um pouquinho antes da gente entrar na quarentena, eu havia conversado com duas alunas minhas que eu estava pensando em fazer um retiro de yoga, que eu tinha ido num hotel no final de semana muito legal e que eu estava afim da gente fazer um retiro nosso lá. E pensei, me veio um insight de pensar assim, nossa, né? Nessa aula de yoga que foi numa quarta-feira, eu já tinha imaginado o que eu faria no meu final de semana, né? O decorrer da semana, e nada disso aconteceu, né? De uma hora para outra, nós nos vimos todos confinados em casa. E estava pensando nisso, né? O quanto que a vida é efêmera, o quanto que a imprevisibilidade das coisas acontece, a gente não tem controle nenhum, né? E quando eu acabei de subir do Savasana, acabei o Savasana, eu peguei meu celular e tinha uma notícia que um primo meu, de 17 anos, que estava com leucemia, havia falecido no Brasil. E nessa hora me vem um misto, né? Acabei agora de ter um misto de sentimentos e me deu vontade de falar um pouquinho aqui pelo que a gente está passando nessa quarentena e por essa situação em particular que eu também estou acabando de sentir. O que mais me veio foi a falta de controle, né? O quanto que nós não temos controle nenhum perante nenhuma situação da nossa vida e o quanto que nós havíamos planejado um monte de coisa para o final de semana que estava antecedendo da quarentena e nada aconteceu, né? O quanto que nós vivemos em planejamento, né? No amanhã, no amanhã, no amanhã, né? E deixamos de estar aqui no hoje. E junto com tudo isso, tem uma coisa que eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa muito especial, que ela me dizia que ela estava muito insegura e o medo estava aflorando muito ela nessa fase. E foi isso que eu tô pensando agora, após tudo, né? Todo esse sentimento tá me aflorando aqui. E queria falar um pouquinho sobre o medo. O medo, ele está totalmente relacionado com o controle. Porque o que acontece? A nossa cabeça, a gente cria, devido à nossa história de vida, nós criamos algumas histórias imaginárias, né? E ficamos conversando com essas histórias imaginárias dentro da nossa cabeça do que vai acontecer, né? Então, assim, o que vai acontecer quando essa quarentena acabar, o que vai acontecer amanhã no meu dia, o que vai acontecer quando eu encontrar aquela pessoa, o que vai acontecer quando essa situação que eu tô imaginando aqui na minha cabeça vier a acontecer. Isso vai criando sentimentos, nós vamos tendo sintomas e sentimentos de ansiedade, de medo e pessoas até desenvolvendo pânico nessa situação toda, né? Então, eu queria pensar um pouquinho, juntando o que eu pensei quando finalizou o Savasana, né? Que foi a situação do quanto nós não temos controle de nada, né? A notícia que eu acabei de receber, né? Que o que eu mais queria nesse momento é estar no Brasil, ao lado da minha tia, da minha família, da minha prima, e eu não tenho controle nenhum. Tô aqui e não posso fazer isso agora, né? E juntando a essa pessoa que hoje nós conversamos, ela me falou dos medos dela, né? Então, juntando tudo isso, o que eu queria passar aqui, que na verdade eu queria passar, quando eu falo isso, é me relembrar disso e passar isso para vocês, quando essa mensagem chegar aí em cada um de vocês, é que nós não temos controle de nada, que
que o medo é a parte mais feia, vamos dizer assim. Não que nós não temos que aceitar o nosso medo, nós temos que acolher, tá? Mas é a parte, é o lado sombra, é o lado escuro, né? Do controle, da necessidade que as coisas saiam do jeito que a gente quer. Se a gente aprende a entregar, a aceitar e a confiar, tudo muda. Se a gente acorda de manhã e pensa dentro do meu objetivo de vida, dentro do que eu tenho para fazer hoje, o que eu posso fazer e executar, sejam tarefas do lar, sejam tarefas, seja alguém te ligando, seja alguma coisa que você possa fazer por alguém, seja um telefonema que você possa dar, seja o seu trabalho, seja a demanda que a vida estiver te solicitando. Se você puder estar se doando, fazendo alguma coisa por isso, né? Por essa situação, com a fé que você está fazendo o melhor do que você pode fazer hoje, o medo vai embora. Porque você não vai ter tempo para contar dentro da sua cabeça as historinhas da ansiedade do amanhã. Nós somos muito pequenos para acharmos que nós vamos controlar alguma coisa. Tudo que nós havíamos planejado antes de estarmos em quarentena não aconteceu. Tudo o que esse meu primo, que essa minha tia, minha prima planejaram, não vai acontecer a partir de hoje. A vida deles mudou, perdeu o significado de um monte de coisa. E eu estou pensando aqui nisso. Essa minha conhecida, essa pessoa muito querida, que está muito insegura e com medo das coisas, ela não está acreditando nela. Ela não está acreditando que ela é o todo. Que nós não viemos aqui de passeio, que nós não viemos nessa vida para acordar, para tomar banho, para comer, para namorar, para fazer sexo, para ir para a próxima balada, para beber. Isso tudo faz parte, isso tudo é bom, mas nós não viemos nesse mundo para isso. Nós somos muito maiores que isso. Nós temos uma missão muito maior dentro de toda essa situação. E o que eu queria deixar para vocês, essa mensagem de hoje, para tentar controlar, afagar, cuidar um pouquinho do coração de cada um, né? Se cada um parar para pensar um pouquinho e imaginar que nós estamos vivendo a situação de uma hora para outra, nós estamos todos iguais, nós não temos controle nenhum da situação, né? Nós estamos todos confinados dentro do nosso lar, prestando atenção na demanda que a gente tem para hoje e muitas vezes conversando com os nossos pensamentos e nos assustando, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer. Então eu acredito, pelo menos a minha crença, o que está me trazendo hoje, com tudo isso que foi o meu dia e que eu estou pensando, que essa quarentena, né, nos sirva, pensando no individual, tá? De cada um, tá? Nos sirva como um aprendizado grande de abrir mão do controle, de entender que nós somos muito mais do que acordarmos, nos trocarmos, irmos trabalhar ou cuidarmos da vida alheia, que os nossos problemas, eles não são os maiores, que nós vamos ser muito arrogantes se a gente pensar que a nossa vida é a mais importante, que o nosso trabalho é o mais importante, que os problemas do nosso lar são os mais importantes. Não, nós somos instrumentos de uma coisa muito maior, que estamos aqui para despertar no amor. Nós estamos aqui para relembrarmos que o que tem dentro de cada um de nós, a nossa essência é o amor, e que nós nos esquecemos. Por que nós esquecemos? Porque nós vibramos na dualidade. Nós imaginamos que nós somos um ser único. Olha como eu sou importante, né? Como eu sou importante, como eu posso chegar no outro e falar que o outro está errado, que isso que o outro está tendo não é um comportamento legal. Né? Essas sombras que estão dentro de mim, que eu aponto para o outro, que eu julgo no outro, quem é o outro e quem sou eu? Nós somos o todo.
Então, que essa quarentena nos possibilite, né, nos possibilita hoje nos relembrarmos o que nós viemos fazer aqui, né? Que nós não temos controle de nada, que tudo mudou de uma hora para outra na nossa vida, né? A efemeridade de tudo, que tudo é muito passageiro, né? Nós somos instantes, né? E nesses instantes que nós estamos sendo, o que nós podemos fazer de melhor, tanto para nós como para o outro. Então, eu queria muito gravar essa mensagem hoje, até para eu me relembrar, porque hoje o sentimento me abalou um pouquinho aqui também, quando eu terminei minha aula e eu pensei, putz, que pena, né? Que falta eu tô sentindo de dar minhas aulas aqui na minha casa. Que pena, esse retiro que eu queria tanto proporcionar para os meus alunos ou para outras pessoas queridas que vivem aqui em São José. Vai saber se eu vou conseguir fazer isso, quando que vai ser, se eu vou fazer, né? E junto disso a notícia, né, que eu queria estar muito no Brasil nesse momento e estou aqui, né? Então eu acho que abrir mão desse controle e sentir que existe um propósito maior para tudo isso que está acontecendo comigo, com vocês e com o todo, é o que está me trazendo paz. E por eu hoje estar indo dormir em paz, mesmo contrariada com um monte de coisa, eu queria dividir isso com vocês. Esse caminho de como a gente pode encontrar paz no meio do conflito, né? E aquela frase de praxe, que vocês sabem que eu falo muito, e que ela finaliza tudo isso para mim, tudo isso que está passando. Aceitar, acreditar, confiar e entregar. Fiquem em paz.